Mas aí o louvor, e eu não sei se foi pedido o louvor que eu falei. Pedido que eu tinha feito do hino seria sempre alegre. E aí, eu acredito que os irmãos conhecem, né? Esse hino que ele fala assim, ó, sempre alegre é o viver do bom cristão. Mas aí eu pergunto, é sempre assim? Chamar os irmãos para nós é mesmo em meio à tribulação, a desafios, a gente possa ter um coração. E aí, irmãos, sempre eu tenho o hábito de acordar pela madrugada e orar. Mas aí, quando eu sou chamada para pregar, para mim é difícil. Porque é uma responsabilidade muito grande falar de Deus, falar da palavra do Senhor. É uma responsabilidade imensa. Porque a palavra ela tem peso, né? E aí, irmãos, eu vou falar algumas coisas aqui. Se eu não conseguir falar tudo, vocês me perdoem. Mas eu fui chamada para falar um tema e eu vou trazer. Vejo com dificuldade. O Senhor sabe do meu coração, Ele sonda o coração de cada um. E aí eu vou falar sobre a atmosfera do lar. Irmãos, eu digo aqui, com plena certeza, que as maiores influências que vocês têm, e eu tenho, ela veio através dos nossos lares. Né? Tem gente que pode falar aqui de um lar harmonioso, um lar triste, um lar atribulado. Pode falar do seu lar, de onde você veio e do lar que você vive hoje. Eu vim de um lar, irmãos, onde eu fui muito feliz. Eu recebi muito amor. Mas eu também vim de um lar onde houve violência doméstica, abusos. E eu acredito que tudo que aconteceu comigo foi necessário para o caráter que eu tenho hoje. E para que meu coração ele fosse aberto para a palavra de Deus e para a atuação de Deus. Amém. Eu e meu esposo, muitas vezes a gente fala sobre isso, que para a gente as coisas não é fácil. Eu acredito que vocês passam por isso. E hoje não é diferente, irmãos. Eu vim aqui dizer que a gente tem um compromisso grande. É a gente ter uma atmosfera do lar que ela possa trazer ao coração dos nossos filhos a oportunidade de eles conhecer a Deus através do amor. Inicialmente aqui o título diz que o coração de toda atividade. E aí eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Provérbios 4:23. Todos encontraram?
4, versículo 23. Vamos colocar nossas mãos na Bíblia. Vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus maravilhoso, Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Que ela possa, Senhor, alcançar o objetivo de transformação. Sabemos que o Senhor atua, Pai, a partir da nossa permissão. Que nós possamos tirar o nosso eu. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, falar ao nosso coração e mudar nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muitos conhecem um verso que diz assim: do coração procede tudo que é mal. Tudo que é mal. Mas vamos ver o que esse provérbio diz? Olha só. Provérbios 4, 23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Oi, irmãos, isso renova a esperança da gente, sabe por quê? Muitas vezes a gente pensa que da gente só pode vir coisa ruim, sabia? Pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes a gente faz coisas que não faz bem para os outros, nem para nós, nem para Deus. Mas a partir desse verso aqui, a gente pode ter uma esperança que o nosso coração ele também pode vir do nosso coração coisa boa. Ontem eu estudei com minhas criancinhas, sabe o quê? Os 9 frutos do Espírito Santo. Oi, irmãos. Pode vir coisa boa se a gente vem com Jesus. E é o que a gente está clamando aqui nessa manhã. É que a gente possa dar frutos para glorificar a Deus. Vejam só. Quem aqui acha bonito uma apresentação de uma criança aqui na frente? Levanta a mão. Oi, irmãos. Vocês sabem que quando o pai e a mãe traz uma criança aqui, quando o pastor fala, vocês já prestaram atenção o que ele fala? Eles lembram o compromisso que o pai e a mãe têm de guiar os seus filhos no caminho do Senhor. Mas vocês sabiam que ele coloca na mão da igreja uma responsabilidade? Vocês já notaram isso? A igreja também é responsável pelos filhos dos irmãos. Irmãos, a prosperidade e o êxito de uma igreja, ela vai ser plena se o meu irmão amar as minhas filhas e se eu amar os filhos dos meus irmãos. Sabe por quê? Eu já ouvi pessoas dizerem assim: o filho do irmão se ferrou. Eita! Irmãos, isso é Satanás falando na sua boca. É isso. Quando algum filho de um irmão seu da igreja se der mal, ajoelha e clama, sabe por quê? A dor do meu irmão deve ser a minha dor. Ô irmão, pode ser um irmão, uma pessoa que não seja da igreja, é teu vizinho. Ele vai para a igreja, bebe, faz só coisa errada. O irmão dele, o filho dele, está se dando mal, vai
chave do banheiro. Ore, irmão. Clama por aquela vida. Por quê? A gente deve amar o nosso próximo. Aquela pessoa não é teu próximo, não. É seu próximo. E ainda digo mais. Tu és responsável pelo sangue daquela pessoa. Você acredita? Porque Deus diz, tu tem um compromisso de levar o evangelho transforma. É tão fácil dizer, tal pessoa está se dando mal. Tu estás fazendo o que é por ela? Né? Devemos alimentar uma natureza em que as pessoas tenham hábitos virtuosos, que a nossa família possa ter influência positiva na família das outras pessoas, que a gente possa verdadeiramente amar e se comprometer com as outras famílias. E a igreja tem um compromisso muito pesado. O chamado de hoje é para a gente entender isso e a gente cumprir a nossa parte. Muitas vezes a gente chega aqui na frente e diz assim, irmão, aquela pessoa que está faltando, diga para ela, fala com ela. Tudo vai vir para você fazer isso. Sabe por quê? Quando a gente se importa com o irmão, que a gente procura ele, Deus faz a obra. Ele se sente bom, amado. Eu creio que muitas pessoas que voltaram para a igreja ou que estão aqui, foi porque alguém usado pelo Espírito Santo foi em busca dessa pessoa. E isso é uma atitude boa. O próximo item diz assim: o melhor símbolo do céu. E diz assim, ó, o lá deve ser tudo o que está implícito nessa palavra. Deve ser o pequeno céu na terra. Um lugar em que se cultivem as afeições, em vez de serem sistemicamente reprimidas. Irmãos, tem pessoas que só diz não a seu filho. Só é grosseiro, arrogante, ignorante. Você pretende cultivar o que no coração dele? Ódio, né? Por que, minha gente? Como minhas criancinhas ontem falou, quando a gente lança uma semente num jarro, a gente todo dia chuta ele, né? Ou dá um grito? Não, irmão. A gente bota uma aguinha, a gente coloca ele no lugar apropriado na gente. A gente cuida por quê? Um amor. Eu não sei se os irmãos aqui já viram uma experiência, eu já vi, viu? De duas plantas. Uma, ela só escutava grito e xingamento. Ela recebia tudo que a outra recebia. Água, luz. A outra, ela recebia elogios e promessas maravilhosas. Eram duas plantas, estavam no mesmo lugar. Irmãos, a planta que era agredida, ela morreu. Era a mesma qualidade de planta, tinha a mesmo cuidado. Mas ela recebia palavras
Eu pergunto a você, as palavras de grosseria para o seu filho, ele vai trazer o quê para Deus? Uma pessoa boa aí. Na Bíblia diz que a gente tem que repreender o nosso filho. A gente tem que usar a vara, sim. Mas na palavra de Deus fala que tudo tem que ser com o quê? Equilíbrio. Se eu amo meu filho, eu permito e aceito tudo o que ele faz. Eu amo ele. Teu Deus é assim. O meu Deus é assim. Não. Quando eu estou errada, ele me corrige. Mas ele me corrige por quê? Um amor. Ele chora. Ele sofre. Tem uma coisa que eu acho que já passou no coração de cada pai aqui. Às vezes a gente não fala, mas a gente sente. Quando a gente bate no filho, o que a gente diz? Você está vendo mais em mim do que em você. Tenha certeza. Isso é a verdade. Mas tem que ser feito. A gente tem que repreender. Diz assim, ó. O mais agradável, o símbolo do céu, é o lar presidido pelo Espírito Santo do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitam mutuamente e cultivam amor e confiança. Oi, irmãos, tudo que vocês, como pai e mãe, passam, podem disfarçar, viu? Seu filho sente. Pode disfarçar. Criança é tão sensível, sem emoção. Seu filho sente. Sabe o quê? No olhar. Quando Jesus olhava para as pessoas, ele ia lá no coração. Seu filho, ele sente o que você está passando. Por quê, irmãos? Eu vou contar a vocês. Quando eu tinha em torno de 7 anos de idade, meus pais passaram por situações terríveis. Mas eles saíam do quarto bem. Mas eu sentia que a minha mãe estava sentindo. Porque sabe por quê, irmãos? Quem vive no lar onde tem bebida, traição, briga, você pode não escutar nem um grito, nem um palavrão, nada, mas você sente. Eu sentia. Eu já sentia. Então vejam só. O terceiro item diz assim, ó, importância da atmosfera do lar. Ele diz assim, ó, a atmosfera que segundo os pais enche a casa e é sentida em todos os recantos do lar. Os pais criam em grande medida a atmosfera do ciclo doméstico. E quando há desentendimento, os filhos participam do mesmo clima. Tornemos agradável a atmosfera do lar por meio do interesse e da afeição. E se em algum momento nos alienamos e deixamos de ser cristãos autênticos, devemos nos converter. Diz assim, ó, os traços de caráter que nutrimos na vida não serão mudados pela morte ou pela ressurreição. Sairemos da sepultura com a mesma disposição que manifestávamos no lar e na sociedade. E eu pergunto a você, irmãos, como é que a gente deve ser transformado? Muitos dizem assim, eita, tal pessoa morreu, agora é
Eu já ouvi, viu? Tal pessoa morreu, agora ele é santo. Ô irmão, sabe que sente a família? Se era uma pessoa boa, aquela pessoa vai fazer uma falta. Quem aqui tem uma referência de um lar amorosa? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Quem tem aqui uma experiência de um lar traumático? Rapaz, olha, 2 pessoas só disseram que teve um lar de amor e eu acho que 4 pessoas teve um lar traumático. Os outros nem era traumático nem era de amor. Misericórdia, né? Então não sabe distinguir. Mas eu vou dizer a vocês aqui, irmãos. No lar temos experiências de todo tipo. Não é? Experiências boas, experiências ruins. Mas no nosso ambiente, na nossa vida como cristãos, será que a gente vai conseguir ser 100%? Eu acho que não. Mas a gente pode clamar o Senhor que nos ajuda. No quarto item diz aí, ó, gente, uma atmosfera pura. Irmãos, nesse item é interessante que fala porque todo lar deve ter regras. E aí, gente, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas que vivem debaixo de regras, elas se sentem o quê? Em alguma circunstância oprimida, né? Pode-se dizer isso. Mas eu digo a vocês, meus irmãos, existe lugar que não tem regras, em que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Mas eu pergunto, como você diz, irmãos? E aí? São danosas, terríveis. No céu tinha regra? Quando Deus criou o céu, a terra e tudo que há, teve regras? Ô irmãos, e na sua casa tem que ter o quê? Regras. Veja só, a pureza no modo do falar e a verdadeira cortesia cristã devem ser constantemente praticadas. Ensinamos as crianças e os jovens a se respeitarem e serem leais para com Deus e fiéis aos princípios. Irmãos, cabe a nós ser o quê? Firmes. Diz aqui, ó. Muito depende do pai e da mãe, que eles precisam ser firmes e bondosos em sua disciplina e devem trabalhar de forma mais dedicada, a fim de terem uma família bem estruturada e correta. E anjos celestiais devem ser atraídos para comunicar paz e uma influência agradável no seu lar. Irmãos, a gente tem um compromisso maior do que os outros. Por quê? A gente vai passar por situações difíceis, mas a gente tem que estar o quê? Firme em Cristo Jesus, para a gente poder guiar nossos filhos. Porque se tudo que a gente sentir dificuldade, a gente deixar aquele peso sobrecair sobre os nossos filhos, para eles haverá um resultado danoso. Não é verdade? E diz aqui, ó, se colocamos, agora a gente vai para o outro item ali, lar feliz, certo?
Jamais nos esquecemos do dever de tornar o lar alegre e feliz. E se colocarmos Cristo no lar, discerniremos o mal do bem e estaremos aptos para ajudar nossos filhos a ser árvores de justiça, dando fruto do Espírito. Podem sobrevir aflições, mas essa é a situação da humanidade. Eu aqui, irmãos, eu não vim dizer a vocês que quando você aceita Jesus, seu lar vai ser um pedacinho do céu, automaticamente. Não vai ser. Você precisa lutar pelo que você acredita ser o melhor. E isso vai doer, porque Cristo foi assim. Nós somos cristãos. Por que a gente é chamado de cristão? Porque sobrecai sobre a nossa cabeça assumir o sacrifício que Cristo fez. Por quem? Por nossa família. Inicialmente você morre a cada dia pela sua família. E em algum momento você vai poder mostrar esse sacrifício. E foi o que Jesus fez. Ele primeiro morreu e hoje ele está tentando mostrar cada dia. Eu morri por você. Os pais não é diferente não. Mas hoje em dia, muitos pais não compreendem esse seu compromisso de assumir o lugar na cruz pelos seus filhos. E sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque o amor de pai e mãe, ele pela Bíblia, diz que é incondicional. É o mesmo amor de Cristo. E muitas vezes a gente grita, a gente busca, a gente sofre por um retorno, reconhecimento. Oi, irmãos. Tem tantas pessoas aí que têm seus pais idosos e ainda não reconheceram o sacrifício que seus pais fizeram. Ô irmãos, sabe quem vai reconhecer o seu sacrifício? Jesus. Ele vai transformar esse teu sacrifício em forma de uma coroa e vai botar na tua cabeça. Laços afetuosos é o penúltimo título aí da nossa meditação. Ele diz assim, ó: o vínculo da família é o mais íntimo, o mais afetuoso e sagrado de todos na terra, e foi designado para ser uma bênção à humanidade. E assim ocorre sempre que o pacto matrimonial é firmado de forma inteligente, no temor a Deus e com a devida consideração de suas responsabilidades. Irmãos, aqui, nessa parte que fala sobre laços afetuosos, a gente fala sobre algo que a gente não nasceu sabendo. Quem aqui, antes de ter um filho, fez um curso especial? Alguém fez? Irmãos, eu não fiz, não. Eu tinha sonho de ter filhos. E quando eu tive, eu ficava de madrugada, olhando e me admirando. Que milagre! Até hoje, quem é que faz isso? Levanta a mão aí. Eu fico, sabe como, irmãos? Impressionada, porque se eu fosse fazer um filho para mim, eu não ia saber fazer. Mas Deus me deu 3 filhas maravilhosas, que a cada dia eu olho assim e digo: Senhor, que maravilha, o Senhor nos dá o dom de ser pais. É um milagre. Jesus, quando morreu na cruz, Deus sentiu uma dor tão profunda e os anjos ficaram estarrecidos com o sofrimento que Jesus estava passando.
Eu vou dizer, filhos, quando você passa por uma situação difícil, sabe quem sente a maior dor? Jesus. Mas sabe quem é que sente depois? É a mãe ou a Ariel. Quando tua menina leva uma topada, menino, como é que o coração fica? Sabe o que a gente faz? O Rafael queria tanto estar no lugar dela. Uma vez, irmãos, isso me chocou. Meu esposo, eu admiro demais ele. Demais. Uma das nossas filhas estava doente. Era um sábado de tarde, irmãos. Ele tomou banho, trocou de roupa e foi para a cama. Eu disse que estava acontecendo. Ele disse assim: eu orei a Deus para que a doença da nossa filha passe para mim. Ô irmãos, em poucos minutos, ele estava com febre a minha madrugada. Como é isso? Que amor é esse? Ô irmãos, Deus ele escuta os nossos pedidos. Que a gente possa orar mais. Olha, eu só quero que passe aí. Eu quero que vá para o último slide. Eu não vou conseguir pregar não, tá certo? Rapaz, isso é o som do coração da gente, né? Eu não vou conseguir nada. Essa primeira parte eu acho que foi essencial para vocês aprenderem ele. Durante a semana, Deus colocou esse livro aqui, ó, para eu ler. Deus prepara a gente para tudo, né? Mas eu quero que vocês voltem aí mais 2 slides. Sim. Eu vou terminar aqui com esse aqui, certo? Não vou conseguir pregar tudo não, que é muita coisa, né? Mas eu quero dizer a vocês aqui sobre a responsabilidade da gente. E a gente tem que passar para os nossos filhos. Um dos itens aí, esse aí é um título, preparo para um casamento feliz. A gente tem que passar isso para os nossos filhos. O primeiro diz assim, ó, pensar bem antes de casar. Porque muitas vezes, irmãos, nossos filhos têm aquela ansiedade, os adolescentes, né? Eu quero externar algo para vocês aqui. Vocês sabem que eu sou muito emotiva. E eu me percebo por essa igreja. Eu já falei, vou continuar falando. E eu não sei se os irmãos aqui sabem, quando eu cheguei aqui numa quarta-feira em Congo, lá no banco, Deus falou comigo nessa igreja. Sabe o que ele disse? Se você não fizer o seu melhor nessa igreja, eu digo a você de Deus. Ele falou comigo. E desde então, eu estou aqui para a glória de Deus. E eu amo cada pessoa aqui, mas em especial os filhos de vocês. Olha, Guilherme está namorando. Eu consagrei esse relacionamento. Stephanie também. Já consagrei. Minha filha, consagrei. Micael, consagrei. Sabe por quê, minha gente? Eu amo. É meu. Cada filho aqui de vocês, eu tenho um amor que foi Deus que lutou. E eu oro. Quando eu vejo eles vindo para aqui, eu me emociono. Porque eu amo o filho de vocês. E amo vocês. A gente tem que fazer isso, irmãos. Tem que amar os filhos dos irmãos. A gente tem que acompanhar. Não é? E eu quero que vocês amem os meus filhos, minha família. Ore por nós. Ore. Certo? Aqui diz assim, ó. Não quero que entendam
que estou querendo dizer que alguém deve casar com uma pessoa que não ama, pois isso é pecado. Porém, não deve permitir que a fantasia e a natureza emotiva conduzam à ruína. Deus requer integralmente o coração e a prioridade dos sentimentos. Muitas vezes, os jovens dizem, sabe o quê? Me apaixonei, vou me casar. O que é que você deve analisar na pessoa com quem você vai casar? Eu falo para os jovens e para as crianças também. Essa pessoa tem temor a Deus. E eu clamei ao Senhor, irmãos, porque eu tive um pai que ele foi injusto comigo. Eu clamei ao Senhor que ele me desse alguém que fosse temente a Deus. Meu esposo hoje. Ele é perfeito? É não, irmãos. Nem eu sou. Mas ele é temente a Deus. Glória a Deus por isso. Jovens, casar. Deus quer que você case. Sabe o que Satanás vai fazer com você? Botar um homem mais lindo que diz palavras maravilhosas para você. Mas sabe o que é que você faz? Fica de joelho. Eu me ajoelhei. Sabe por quanto tempo eu respondi a Joabson? Depois de um ano que ele me pediu namoro. Eu pedi a Deus que ele me mostrasse. E Joabe, se ele tratava a mãe dele bem. As irmãs. Eu tive a possibilidade de trabalhar com ele. Eu não estou aqui para exaltar meu esposo, não, minha gente. Eu não estou, não. Eu estou para exaltar o Senhor. Mas Deus me mostrou o defeito dele. Pense no menino chato. Só queria as coisas do jeito dele, irmãos. Porque ele queria tudo certinho. Mas ele temia a Deus. E Deus me mostrou, durante o tempo que eu orei, que era ele. Eu desejo isso para vocês, irmãos. Que seus filhos, suas filhas, possam conquistar, através do Senhor, casamentos para a glória a Deus. Sabe por quê? Vocês imaginam que é uma desgraça para uma família? É um rapaz que entra na família e não teme ao Senhor. E uma jovem. Vou lhe dizer agora por quê. Diz assim, olha. Fatores vitais na escolha. Tem ali, olha. A terceira diz assim, olha. Agora é o momento de examinar cuidadosamente para tentar antecipar de sua vida conjugal se vai ser feliz ou destruída. Olha aqui as perguntas. Estas são algumas perguntas que devem ser formuladas. Essa união vai me aproximar do céu? Vai aumentar meu amor a Deus? Ampliará minha utilidade nesta vida? Se essas reflexões não sugerirem empecilhos, então continue avante no temor de Deus. Irmãos, se você, aqui ó, qualidade da esposa, se você vê que você vai levar para a sua vida uma mulher que ela despreze o seu pai e sua mãe, não leve não. Sua esposa tem que valorizar seu pai e sua mãe. Às vezes a gente brinca, né? Sogro, sogra, pra quê? Meu sogro, minha sogra, para mim, são presentes de Deus. Aquele mora comigo, José Soares.
bênção do Senhor. Eu fui frustrada em relação ao meu pai, mas o Senhor me deu o pai, meu sonho. Minha sogra, em todos os momentos que eu precisei dela, na minha gestação, quando eu tive minhas filhas, ela me abraçou. Ganhei um presente de Deus. Você que vai arrumar um rapaz para casar com você, ele tem que beneficiar você. Minha gente, isso aqui eu trouxe porque as jovens, elas têm que meditar. E ela tem que ser essa esposa aqui, viu? Que seja bom para o seu sogro e a sua sogra. Você tem direito de afastar seu esposo dos pais dele. Tem não, faça isso não. Sabe por quê? Se você tivesse um filho, você não ia querer isso não. Então o que a gente não quer para os outros, a gente não faz. Eu estou terminando, viu, irmãos? Eu vi aqui que é 12 horas. Mas eu vou terminar. E aí, olha, aqui tem a qualidade do marido, certo? Veja aí o que eu marquei. Ele reconhece suas obrigações em relação à esposa. Ele é atencioso para com os desejos e a felicidade dela. Se ele não respeita e honra sua esposa, muitas vezes a gente brinca. Até quando a gente tinha um PG na casa de Francisco e Marineide, não era Marineide, a gente ria que só no fim, porque a gente diz assim, o marido tem que ajudar a esposa, né, Marineide? Lava carne, não sei o quê. Mas veja só, irmãos, essa semana a gente estudou lá na nossa casa as linguagens do amor. A minha linguagem do amor é o toque e tempo de qualidade. Eu acho que é um deles. E quando a gente está junto, fazendo alguma coisa, eu não sei se os irmãos é assim. Eu dou um cheiro na cabeça, eu abraço. Irmãos, quando a gente tira o tempo para a gente estar com a nossa esposa, ralando cenoura, picando cebola, fazendo um almoço, esquentando, servindo na mesa, sabe o que Deus faz? Ele se alegra, ele está presente. E esses momentos, irmãos, vai ser o que vai marcar. Que a gente possa honrar o Senhor com quem a gente vai escolher para casar. Sabe por quê? Se você escolher mal seu esposo ou a sua esposa, isso pode fazer com que você perca a sua salvação. Que possamos glorificar o Senhor em tudo. E eu, para a glória de Deus, consegui nessa pregação fechar um ciclo, que é a responsabilidade que nós temos de entregar na mão do Senhor o compromisso de conseguir uma pessoa especial para casar e o dever de sermos pais e mães que passam valores para os seus filhos. Que Deus seja honrado, glorificado e que tudo que possamos fazer para a glória de Deus. Eu pedi um louvor aí e só precisa botar a primeira parte desse louvor e eu gostaria que os irmãos ficassem em pé e a gente vai com esse louvor na mente porque ele é muito bonito. Eu acredito que vai ficar no coração de vocês. Vamos escutar? Se vocês quiserem, deixa eu tocar o louvor todo, viu? Tá certo? Aí fica a critério de vocês, tá bom? Irmã, pode ficar sentada. Você vai
Irmãos, isso aí aconteceu durante um período. Várias escolas públicas foram atacadas. E aí tem 2 jovens. Um que tinha o amor da sua mãe, o toque, a presença. Ele era um rapaz que fazia diferença. O outro ninguém sabe como foi o lado dele. Qual é o jovem, qual é o filho que a gente está pregando para o Senhor? Não sei dizer se um foi feito fruto de um lar bom e o outro de um lar ruim. Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, que foi uma das coisas que me tocou mais. Eu posso hoje sentir os cheiros das minhas filhas. Amanhã eu posso ser uma. Pode ser que eu esteja aqui, ou uma delas, não sei. Mas você sabe. Mas que nosso lar seja um lar de perdão, de amor. E que a gente possa ver a palavra do Senhor que Ele diz. Cada dia Ele vai fazer tudo novo. E se a gente errou, irmãos, até agora, Deus nos dá a oportunidade de fazer diferente. Porque Ele diz que a palavra ela transforma. Eu quero, irmãos, estar com a minha família no céu. E eu quero a cada segundo aproveitar esse presente de Deus. Porque de tudo que eu tenho, de tudo que eu tenho de mais valioso, Deus e a minha família. Podia ter hoje. É o que me motiva cada dia a levantar. Que possamos focar, gente. A gente está perdendo tanto tempo com tanta besteira. A nossa família é o que é mais importante. Que Deus seja louvado. Vamos orar? Pai querido, maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor nos deu família. Sabemos que Satanás ele quer destruir tudo que é maravilhoso que o Senhor nos deu, mas é tão bom saber, Pai, que a nossa família ela é muito mais amada por Ti, que é tão mais profundo, tão maior do que a gente. A gente ama dentro das nossas possibilidades, mas o Senhor ama mais. Que a cada dia nós possamos confiar a nossa família a Ti, Senhor, e que a gente possa ser mais gratos, porque essa experiência é divina. Ser família. Continue nos usando, Pai, para toda boa obra, e que nós possamos ter a oportunidade de não só pregar a Tua palavra, mas que possamos viver, porque é tudo tão maravilhoso. E sabemos que em breve, Pai, não estaremos mais aqui. Estaremos num lugar onde a nossa família não vai estar arriscada a adoecer ou ser manchado pelo pecado, ou correr o risco de sofrer um ato violento. E por isso, Senhor, nós já te agradecemos, porque o Senhor nos preparou um lugar de paz. E que cada pessoa que está aqui sinta o desejo de estar nesse lugar, morando eternamente contigo, Senhor, com a sua
família. Nos ajuda a fazermos o nosso melhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus, aos irmãos que eu creio que estiveram no campo recebendo comigo. E eu sabia que eu não poderia desistir de trazer essa mensagem. Porque ela tem que ser falada. Que nós possamos cuidar sempre